Olá, bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar na lição 1 do guia Na Mira da Verdade, Textos Difíceis da Bíblia. É um material do professor Leandro Quadros. Olá, e o tema é super importante, né? Quais atitudes a gente precisa ter para, de fato, compreender a Bíblia? Exato. Não é só sobre método, mas sobre o coração, a nossa postura ao chegar no texto. Justamente. Muitas vezes a gente foca assim, nas regras de interpretação, mas esquece que a nossa disposição interna, ela pode abrir ou fechar a porta para entender de verdade, sabe? Entendi. É como construir a base, né? O alicerce para poder estudar direito. Isso. A lição traz vários pontos. Mente aberta, sinceridade, ter a motivação certa, fé com razão, humildade, amor e, claro, oração. Vamos começar então com mente aberta e sinceridade. Parece básico, mas... Crucial, né? Totalmente. Se a gente não está disposto a aprender, a talvez até mudar o que pensa, o estudo fica meio vazio, né? Deus gosta da sinceridade. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, diz: Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. E tem Provérbios, capítulo 2, versículo 7, que fala que ele reserva sabedoria para os retos. Então, ser sincero parece ser o primeiro passo para receber essa sabedoria. Com certeza. E isso conecta com a motivação. Por que eu estou abrindo a Bíblia? Para achar a verdade de Deus ou só para confirmar o que eu já acho? Não dá para querer encaixar a Bíblia nas nossas caixinhas, né? Não mesmo. O ideal é o contrário. Deixar a palavra nos transformar. Nos moldar segundo a imagem de Deus. Isso me faz pensar na questão da fé e da razão. Como que elas trabalham juntas nisso? É um equilíbrio, sabe? A fé que a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, ela não é cega. Certo. Ela tem base. Tanto que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 1, sobre oferecer um culto racional. Racional, interessante. Mas ao mesmo tempo a gente está falando de um livro que vem de Deus, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz isso. A fé ainda é essencial, imagino. Indispensável, porque as coisas de Deus, como Paulo explica em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a gente só entende espiritualmente. A razão ajuda a analisar, mas é a fé que abre a porta para o Espírito Santo agir. Aquele que Jesus prometeu que nos guiaria, né? Em João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Exatamente. E para receber essa guia do Espírito entra a humildade. Humildade. De aceitar que a lógica de Deus talvez não seja a minha. É isso. Reconhecer que a gente não sabe tudo, que Deus é a fonte, é se colocar sob o ensino do Espírito Santo, que Jesus falou lá em João, capítulo 14, versículo 26, que nos ensinaria tudo. Falamos de sinceridade, motivação, fé racional, humildade e o amor. Onde ele entra? O amor. O amor é o que conecta tudo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz que é o maior destes. O maior. Sim. Um coração com amor tá mais em sintonia com Deus, que é amor, né? 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 16. O amor faz a gente querer entender e viver a essência da palavra, que Jesus resumiu em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Quem ama a Deus de verdade vai querer saber o que ele diz, né? Colocar o assim diz o Senhor acima de tudo e o está escrito como Jesus fazia, tipo em Mateus capítulo 4, versículo 7. Perfeito. E para buscar essa compreensão toda, guiada pelo Espírito, tem a última atitude, a oração. A oração, como o Salmo 119, versículo 18 pede: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É pedir ajuda do alto. E tem a promessa clara em Tiago, capítulo 1, versículo 5, na Nova Versão Internacional: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e lhe será concedida. Simples assim. Pedir antes de estudar. Faz toda a diferença. Orar pedindo entendimento mesmo. Bom, então, resumindo a lição 1. Mente aberta, sinceridade, motivação correta, fé com base na razão, humildade, amor e oração. Ufa! É um pacote completo. São como chaves, né?
que ajudam a gente a abrir os tesouros da palavra de Deus. Uma base excelente. E no nosso próximo encontro a gente vai usar essas chaves para olhar a lição 2, textos difíceis sobre Jesus. Acho que vai ser bem interessante. Ah, com certeza vai. Assunto profundo. E para quem está nos ouvindo, fica o convite para pensar. Como é que está a sua atitude quando você abre a Bíblia? Se essa nossa conversa ajudou, não esquece de curtir, compartilhar com quem você acha que vai gostar e se inscrever aqui no Pode Crer na Bíblia. Ajuda a gente a levar essa mensagem para mais gente. E para fechar, um pensamento. Cultivar essas atitudes não só expande a nossa mente, como dizem lá no guia citando Lord Tennyson e Ellen White, mas, mais importante, aprofunda a nossa relação com Deus. Como será que essa transformação acontece na prática na vida de quem busca? Fica aí para a gente pensar.